Graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo para mais um sermão do pastor coreano David Paul Yong Choi. E hoje nós vamos aprender sobre os mistérios do tabernáculo. Ouça o ensino do pastor Paul David Yong Choi. O tópico de hoje é a Arca do Concerto. A Arca do Concerto media 113 centímetros em seu comprimento, 68 centímetros em sua largura e 68 centímetros em sua altura. Era feita de madeira de acácia e revestida com ouro puro. Dentro desta arca existiam duas placas de pedras gravadas com os 10 mandamentos e um vaso dourado de maná, e a vara brotada de Arão estava junto a eles. O que então são 3 artigos colocados dentro da Arca do Concerto querem dizer a nós? Por esses artigos, eu gostaria de dar uma explicação completa dos 3 ministérios de Jesus Cristo. Vamos agora examinar a verdade espiritual manifestada nesses 3 artigos colocados dentro da Arca do Concerto. As 2 tábuas de pedra gravadas com a lei. As 2 tábuas de pedra gravadas com a lei que foram colocadas dentro da Arca do Concerto diz a nós que Deus é o legislador, que deu a nós suas leis. Romanos 8, versos 1 e 2 afirma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Desta passagem, nós podemos ver que Deus tem estabelecido 2 leis em nossos corações: a lei da vida e a lei da condenação. Com estas 2 leis, o Senhor trouxe condenação e salvação para todos. Em primeiro lugar, nós podemos reconhecer pela lei que nós somos pecadores inevitavelmente destinados ao inferno. Porém, para aqueles que conhecem sua natureza pecadora e destinado à condenação, Deus deu sua lei de salvação, lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Deus se tornou o Salvador verdadeiro para todos, dando às leis estas 2 leis. O maná contido no vaso dourado. O vaso dourado, que também estava na arca, tinha o maná. Quando o povo de Israel passou 40 anos no deserto, Deus trouxe a eles comidas dos céus, e os israelitas viveram deste maná cozido de várias formas. E era como um grão de coentro branco, e seu gosto era como hóstias feitas com mel. Este maná que Deus deu ao povo de Israel sustentou suas vidas, até foi colocado, ora posto, em um vaso. Isto diz a nós o que, hoje, crentes, também devíamos comer o pão de vida que os filhos espirituais de Deus devem alimentar enquanto estão neste mundo, até que eles entrem no céu. Mas existem tempos quando nós quisermos ter o pão do mundo, isto é, os ensinos deste mundo em vez da palavra de Deus. Ainda que os filhos de Deus devem verdadeiramente e atualmente viverem para alcançar a terra espiritual de Canaã, que é a palavra de Deus, do pão espiritual da vida verdadeira que desce do céu. Alguém nunca fica cansado de receber o pão verdadeiro da vida. Quanto mais nós temos este pão espiritual, quanto mais se torna a vida verdadeira para nossas almas. Mas se nós alimentarmos no pão dos ensinos do mundo, em vez da palavra de Deus, nossas almas finalmente acabarão mortas. Deus ordenou ao povo de Israel pôr o maná que desceu do céu em um vaso e ali manter. Como mostrado em 6:33, Deus disse: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e colocando-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações.
O maná que desceu do céu era o pão de vida verdadeira para as almas das pessoas. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, verso 3. Qual então é a verdade da vida para nós? O maná no vaso, que foi colocado dentro da arca do concerto, era o pão de vida para os israelitas quando eles estavam no deserto. E na época do Novo Testamento, seu significado espiritual se refere à carne de Jesus Cristo. Esta verdade nos mostra o batismo porque Jesus Cristo tomou as iniquidades de todos os pecadores e o sangue que ele derramou na cruz. Porque Jesus Cristo tomou todos os pecados deste mundo em seu corpo por seu batismo e derramou seu sangue e morreu na cruz. Seu batismo e morte se tornaram o perpétuo manancial da nova vida que habilita o crente a nascer de novo. A carne que Jesus renunciou para tomar as iniquidades do pecado por seu batismo e o sangue que ele derramou na cruz são o pão da vida que habilita todos os pecadores para receber a remissão do pecado. Nós devemos então compreender a razão por que Jesus disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida com vós mesmos. João 6, 53. A vara de Arão que brotou. Entre os artigos colocados dentro da arca do concerto, a vara do Arão brotou se refere a Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno do reino do céu. Também diz a nós que a vida eterna é achada nele. Para facilitar nossa compreensão, vamos olhar Números 16, 1 e 2. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. A passagem aqui diz a nós que entre os levitas, 250 célebres líderes de congregação se juntaram e se rebelaram contra Moisés. Eles disseram: o que tem você, Moisés e Arão, feito por nós, por nos tirar da terra do Egito? Você deu a nós vinhas, você nos levou a um oásis, o que você fez por nós? Você não nos trouxe para o deserto só para morrer? Como você pode chamar a vocês mesmos como servo de Deus? Deus trabalha só por você? Lá surgiu, em outras palavras, uma rebelião contra a liderança de Moisés e Arão. Naquele tempo, Deus disse para Coré, Datã, On e outros líderes da congregação que levaram a rebelião. Deus falou assim: falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as deles. Número 17, verso 5. No verso 8, nós vemos que a vara de Arão da casa de Levi brotou e criou botões de flores, floresceu e rendeu amêndoas maduras. Então, o verso 10, nós vemos: então o Senhor disse a Moisés: torna por a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Isto é como a vara de Arão que brotou veio a ser colocada e mantida dentro da arca do concerto. Isto mostra que Arão, um descendente de Levi, foi ungido como sumo sacerdote do povo de Israel. Moisés era profeta de Deus e Arão e seus descendentes eram sumo sacerdote do povo de Israel. O próprio Deus confiou os deveres do terreno
sumo sacerdote para Arão. Deus mostrou o sistema de sacrifício para Moisés, onde o povo de Israel trouxe a oferta de sacrifício e ofereceu a Deus sempre que eles pecavam. E ele fez Arão vigiar e dar destas ofertas de acordo com os requisitos do sistema de sacrifício. Até como Deus confiou todas as obrigações sacerdotais para Arão, o sumo sacerdote, existiam ainda pessoas que desafiaram contra o seu sacerdócio. E isto é porque Deus trouxe a vara de Arão a brotar, demonstrando que seu sacerdócio veio de Deus. Ele então fez o povo de Israel manter esta vara dentro da arca do concerto, em memória desta lição. Isto é, como as 2 tábuas de pedra da lei, o vaso que tinha o maná, a vara de Arão que brotou, foram todos colocados dentro da arca do concerto. A que estes 3 artigos espirituais se referem? Eles se referem ao ministério de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, aí mais uma explicação, um sermão do pastor David Paul Yong Cho. E se você chegou até aqui, você pode nos ajudar fazendo a sua inscrição no canal. Deixe um comentário, faça um pedido de oração. E nós te agradecemos muito. E que Deus abençoe abundantemente a sua vida. No nome de Jesus. Amém.